Olá, veja os destaques de hoje do portal da Assembleia. Os principais assuntos debatidos na sessão plenária desta terça-feira. O parecer dos novos deputados com a participação na primeira sessão do plenário na GBICO. A sessão extraordinária onde os parlamentares apreciaram vetos parciais de autoria do Executivo. O início da formação de blocos para a definição das comissões técnicas do Parlamento. E a realidade dos povos indígenas no Dia Nacional de Luta pelos Direitos dos Povos Originários. É agora no portal da Assembleia. Hoje pela manhã, os deputados se reuniram para a primeira sessão plenária no plenário na GBICO. Quem acompanhou foi o repórter Ronald II. Oi, Ronald, boa tarde. A sessão acabou agora há pouco, não é isso? Olá, Raeli Coelho, muito boa tarde a você, boa tarde aos telespectadores que nos acompanham. Olha, os trabalhos foram bem movimentados, muitos assuntos discutidos. A sessão plenária encerrou agora há poucos minutos. A presidente deixou o plenário da casa, a deputada Iracema Vale, acompanhada de vários parlamentares e visitantes que estiveram nesta manhã aqui no Palácio Manuel Beckmann. Olha, foram vários assuntos tratados, parlamentares repercutiram educação, defenderam aí a maior quantidade de escolas em tempo integral no estado do Maranhão. Já tivemos também deputados trazendo a saúde como um tema de destaque na tribuna da Assembleia Legislativa. Durante a ordem do dia nós tivemos a aprovação de 2 requerimentos. O primeiro deles, de autoria do deputado Rafael, que trata... Perdão, Eli Coelho, de autoria do deputado Doutor Iglesias, que trata sobre, que tem como objetivo fazer uma homenagem à Patrulha Maria da Penha, aqui na Assembleia Legislativa por meio de uma sessão solene. Além disso, nós tivemos um requerimento de autoria do deputado Rodrigo Lago, subscrito por vários deputados, que tem como objetivo levar as atividades da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão para a região Tocantina. Então, a presidente, inclusive, já sinalizou essa agenda do Parlamento Maranhense lá na cidade de Imperatriz. A sessão amanhã também foi marcada pela visita de representantes de comunidades indígenas aqui na Assembleia Legislativa, no momento em que a presidente, Iracema Vale, interrompeu os trabalhos aqui da sessão plenária e os deputados, juntamente com a presidente, foram recepcionar os representantes de comunidades indígenas aqui no hall de entrada. Além disso, nós tivemos outros assuntos, segurança pública. Tivemos o deputado Doutor Iglesias falando sobre a importância de se debater a respeito de segurança de eventos na capital maranhense, e aí trouxe alguns assuntos voltados para um evento recente, onde aconteceu um incidente, inclusive uma morte de um cidadão nas proximidades desse evento, e foram esses os assuntos de principais destaques na manhã de hoje. A gente lembra que essa foi apenas a primeira sessão plenária da semana, né? Hoje, terça-feira, próxima sessão plenária prevista para amanhã a partir das 9h30 da manhã. A gente entra ao vivo com a sessão legislativa a partir das 9h15 da manhã, aqui direto do plenário da casa. Eli Coelho, eu volto com você. Obrigada, Ronald, pelas informações. E ontem à tarde, a presidente da Alema, a deputada Iracema Vale, convocou os parlamentares para a primeira sessão extraordinária do ano. Na ocasião, os parlamentares apreciaram vetos parciais do Executivo maranhense. Os deputados estaduais participaram da sessão extraordinária convocada para essa segunda-feira. Os trabalhos foram presididos pela deputada Iracema Vale, líder do Parlamento Estadual. Graças a Deus, temos o pontapé inicial, né, que é o início dos nossos trabalhos aqui na Assembleia. E, se Deus quiser, faremos sim um grande trabalho pelo povo do Maranhão. Os nossos deputados estão animados, estão dispostos, né? A gente vê a empolgação no rosto deles, o brilho no olhar, com vontade de trabalhar, e cada um dá o seu melhor para a sua região. Isso nos alegra muito, porque vem a somar, né, com o nosso legislativo e também com o governo do estado do Maranhão. Então a gente fica muito feliz. Esta foi a primeira sessão extraordinária do ano de 2023 aqui na Assembleia Legislativa do Maranhão, onde os deputados estaduais, entre eles a presidente da Alema, a deputada Iracema Vale, analisaram vetos parciais de autoria do Poder Executivo. Durante a sessão, os deputados discursaram, marcando o início dos pronunciamentos no plenário na GBICO. Iniciando nosso terceiro mandato, e, em primeiro lugar, agradecer a Deus. Coração cheio de alegria, gratidão a Deus. Esse mandato tem dono
e a do povo do Estado do Maranhão. Eu queria fazer esse primeiro pronunciamento para agradecer em nome do povo do Maranhão, os votos obtidos na eleição de outubro e por ter me permitido, dessa vez, voltar aqui à Assembleia. E voltar à Assembleia, dessa vez, como deputado estadual. Quero, neste momento, desejar uma excelente legislatura a todos nós. Faço um apelo para que a gente mantenha unida esta casa. Até parece um sonho, viu, deputado Rodrigo Lago? Mas é gratidão. Gratidão ao povo do Estado do Maranhão. Gratidão a todos os eleitores da minha região, Médio Mearim. As deputadas estaduais destacaram o aumento da bancada feminina no Parlamento Estadual maranhense. Hoje somos 12 mulheres no parlamento, um grande avanço da presença feminina na política maranhense. Precisamos avançar ainda mais em todas as esferas públicas. Inicialmente, eu gostaria de ressaltar a alegria e, ao mesmo tempo, a tristeza. A alegria de poder voltar a esta tribuna novamente, com um voto de reconhecimento de mais de 40 mil, aproximadamente, na verdade, 50 mil eleitores que reconheceram o nosso trabalho nos últimos 4 anos e que nos reconduziram mais uma vez a esta Casa de Leis. Eu gostaria de parabenizar, neste dia de hoje, na nossa primeira sessão, após a nossa posse, todas as 12 deputadas estaduais eleitas, em especial a nossa presidente Iracema, que marcou história aqui no nosso estado do Maranhão. A gente teve a honra de fazer nesse sábado, já no 4º dia empossada, eu pude retornar às cidades onde eu tive uma votação expressiva, e o governador também, e fazendo importantes inaugurações. O deputado Rafael Leitor ressaltou a liderança na bancada governista na Alema, agradecendo a gestão do governador Carlos Brandão. Eu quero aqui mais uma vez agradecer ao governador Carlos Brandão pela confiança de coordenar a bancada de apoio ao governo do Estado, onde durante os últimos anos nós aprovamos diversas matérias que hoje mudam e transformam a realidade do povo do Maranhão. Os deputados Cláudio Cunha e Ricardo Arruda também discursaram durante a sessão. Faço uma indicação para que o governador, atenção deputada Janaína Rildo, para instalar o Leões 2 na região do Tocantins, mas especialmente Imperatriz. A presença do Palácio dos Leões, o seu secretariado, junto àquela região, vai fortalecer muito a região, vai fortalecer muito as ações do governo. Eu gostaria apenas de comentar a viagem que eu fiz no final de semana, no sábado, com a deputada doutora Viviane e o governador Carlos Brandão, em alguns municípios do sul do estado. Nós fomos a Ribamar Fiquene, a Feira Nova do Maranhão, a Nova Colinas, a Fortaleza Nogueiras e a Formosa Serra Negra. E chamou a atenção, presidente, a quantidade de inaugurações que foram feitas durante esses dias, a quantidade de obras que o governo do estado inaugurou, no caso do governador Carlos Brandão, e o ritmo de inaugurações que o governador está empreendendo ao longo do mandato dele. Ao final da sessão extraordinária, a presidente Iracema também se pronunciou, ressaltando sua participação na abertura dos trabalhos da Câmara Municipal de São Luís. Hoje pela manhã registro que estive no início dos trabalhos da Câmara de Vereadores de São Luís e aqui parabenizo o nosso presidente da Câmara de Vereadores, o vereador Paulo Vitor, presidente atuante, fez uma bonita sessão e a gente aqui também registra esse momento e parabeniza a Câmara de Vereadores de São Luís. 26 novos deputados foram eleitos para a 20ª legislatura, a maioria tendo a primeira experiência no Legislativo maranhense. Eles falaram sobre a experiência da primeira sessão ordinária no Parlamento. Entre os novos deputados, a expectativa de trazer bons resultados marcou o início dos trabalhos. Dos 42 deputados estaduais eleitos em 2022, 26 parlamentares assumem o mandato a partir desta nova legislatura. Nesta terça-feira, ao lado dos colegas parlamentares reeleitos, eles participaram da primeira sessão ordinária do ano de 2023. Os deputados que fazem parte da renovação da nova bancada da Alema são os deputados Abigail Cunha, Aloísio Santos, Carlos Lula, Cláudia Coutinho, Cláudio Cunha, Davi Brandão, doutora Viviane,
Edna Silva, Eric Costa, Fabiana Vilar, Fernando Braide, Florencio Neto, Francisco Najib, Guilherme Paes, Emetério Eba, a presidente da Casa, deputada Iracema Vale, Janaína Ramos, Júlio Mendonça, Júnior Cascaria, Júlio França, Juscelino Marreca, Leandro Belo, Ricardo Arruda, Rodrigo Lago, Solange Almeida e Osmar Filho. Um número equivalente a 61,9% do total de 42 parlamentares que compõem a bancada. Esta foi a maior renovação das últimas legislaturas. Eu fico muito feliz e o reconhecimento da população maranhense está aqui, externada nessas 12 mulheres que, com muita sabedoria, irá representar não só o público feminino, mas todas as causas, todas as bandeiras. Muito feliz em participar desse momento. Hoje o Palácio Manuel Beckmann tem 12 mulheres nessa casa e eu, como filha de agricultor, como uma mulher que veio do campo, que veio de baixo, hoje eu vejo aqui a nossa responsabilidade de realmente trabalhar para as mulheres, de levar políticas públicas e de fazer elas serem valorizadas. Os deputados destacaram o início dos trabalhos como parlamentares estaduais. Nós temos 26 novos deputados. Eu tive a honra e a alegria de ter sido eleito dentro desses 26 novos deputados, aqui estreando hoje na Assembleia, a primeira sessão ordinária aqui na casa, com muito orgulho, muita honra e a gratidão ao povo do Maranhão. Cada deputado novo está protocolando o projeto, discutindo ideias. Eu acho que essa legislatura promete muito e quem ganha com isso é a população do Maranhão. Com a legislatura que tem sido histórica e fez história já, né, na sua concepção, quando a gente teve aí uma das maiores renovações aqui na casa, também fez história quando trouxe a primeira mulher presidente do parlamento. A renovação faz parte do processo democrático, né? É importante que se oxigene e nossa contribuição vem justamente nessa posição de renovação da Assembleia. E você vai ver no próximo bloco o início da formação de blocos para a definição das comissões técnicas do Parlamento. E a reunião do Comitê Carbono Neutro, que discute ações para o Estado ficar livre da emissão de gases do efeito estufa. É o que você acompanha logo após o intervalo. Os deputados estaduais deram início à formação de blocos parlamentares. Os blocos são importantes para a definição das comissões técnicas do Parlamento, responsáveis pela análise dos projetos de lei e proposições. Depois da posse dos deputados estaduais, da eleição da mesa, da solenidade de abertura da 20ª legislatura, em atendimento ao regimento da Assembleia Legislativa do Maranhão, os deputados estaduais deram início à formação dos primeiros blocos parlamentares da Alema. Os blocos parlamentares são junções de partidos políticos. Os partidos se juntam e formam um bloco e se torna, vamos dizer assim, um grande partido, um partidão. Vai trabalhar de forma única. Tem um líder indicado por esses partidos que compõem o bloco e os blocos eles indicam os membros das comissões permanentes, das comissões temporárias, fazem a escala de deputados para a utilização do tempo dos partidos e representam parte daquele deputado na negociação, nas conversas e nas reuniões dos colégios de líderes. Um dos primeiros blocos formados é o Unidos pelo Maranhão, liderado pelo deputado estadual Neto Evangelista. Nós fizemos uma união entre vários partidos, o meu, União Brasil, PDT, MDB, Patriotas e Republicanos, um bloco de 11 parlamentares que tem um pensamento parecido aqui na casa, na Assembleia Legislativa. Já fizemos as indicações dos membros para todas as comissões, né, e estamos, obviamente, aguardando a indicação dos outros blocos para que a gente possa partir para a eleição da presidência e vice-presidência das comissões e iniciar, obviamente, o destravamento de vários projetos que tem na pauta aqui da casa. A presidente Iracema pediu celeridade a todos os blocos nesse sentido para que a gente possa colocar logo em pauta na próxima semana nas comissões. A partir da formação dos blocos parlamentares, são definidas as composições das comissões técnicas da Casa. São as comissões que analisam os projetos de lei e as proposições antes da votação no plenário. Segundo o diretor-geral da mesa da Alema, de acordo com o regimento da Assembleia Legislativa, os parlamentares têm até 15 dias
para formar os blocos e definir as comissões técnicas, mas o processo já foi iniciado. O nosso regimento prevê 15 dias que essa questão da constituição das comissões deve estar formalizado. Mas a presidente Iracema está com uma determinação e já pediu aos deputados, determinou à assessoria da Casa que desse o apoio necessário para que isso fosse concretizado o mais rápido possível. O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira publicou no Diário Oficial da União uma portaria alterando datas do cronograma de atividades do Censo Escolar da Educação Básica 2023. Agora, a disponibilização do sistema Educacenso para a declaração de dados será no dia 31 de maio, mesma data para o início da coleta de dados da matrícula inicial. Outra data alterada diz respeito ao envio ao Ministério da Educação de dados finais declarados do Censo Escolar da Educação Básica 2023, que deverá ser feito no dia 11 de dezembro. Lembrando que o censo é a principal pesquisa estatística da educação básica no país. Os dados coletados servem de base para o repasse de recursos do governo federal e para o planejamento e divulgação de dados das avaliações realizadas pelo INEP. E após o lançamento do Plano de Descarbonização da Economia do Estado, o Comitê Maranhão Neutro se reuniu pela primeira vez como forma de criar estratégias para que o Estado se torne neutro em emissão de gases do efeito estufa. O resultado desse trabalho deve ser apresentado no Fórum Maranhense de Mudanças Climáticas. Esta foi a primeira reunião do Comitê Maranhão Carbono Neutro, depois que o governo estadual lançou em outubro do ano passado o comitê e o Plano de Descarbonização da Economia do Estado. O objetivo é fomentar ações governamentais e não governamentais para que o Maranhão se torne neutro em emissões de gases de efeito estufa até o ano de 2050. Nós teremos finalmente o Plano Estadual de Descarbonização da Economia. E com isso o Maranhão vai dar um passo à frente de todos os outros e se credenciar cada vez mais como Estado verde, como Estado que quer colaborar com o esforço mundial para diminuir a emissão de gases de efeito estufa. O comitê será responsável por criar e implementar um sistema de monitoramento de metas visando a redução de emissão de carbono na atmosfera, em especial o dióxido de carbono. O plano de descarbonização da economia deverá ser revisado a cada 5 anos. Já os principais avanços serão apresentados no Fórum Maranhense de Mudanças Climáticas. Basicamente, o sentido do Comitê Maranhão Carbono Neutro é justamente criar um espaço de diálogo, de análise e de produção de estratégias para políticas públicas para a remoção do carbono atmosférico. E aí, nesse caso, a gente fala basicamente de mitigar ou de diminuir os efeitos das mudanças climáticas que são atribuídas justamente por essa emissão de carbono para a atmosfera. Os setores envolvidos no plano de descarbonização da economia do Maranhão são do setor público e privado, em áreas da indústria, energia, transportes, resíduos, agricultura, pecuária, floresta e outros usos do solo. O Maranhão tem a oportunidade de ser protagonista desse tema, hidrogênio verde, energia eólica, energia solar, né? Temos visto isso em outros estados do Nordeste e pode ser um grande potencial de transformação socioeconômica do nosso estado. Fundamental que esse entendimento, essa conexão entre o poder público e as empresas privadas, né, aconteçam, porque ambos têm muito a contribuir. E você vai ver no próximo bloco como foi a visita dos indígenas à Assembleia Legislativa. E o dia de luta dos povos originários, as denúncias de insegurança e crise humanitária sofridas pelos povos indígenas do Brasil. É o que você acompanha logo após o intervalo. Um grupo de indígenas da região de Grajaú e Barra do Corda visitou o Legislativo Maranhense hoje pela manhã. E quem acompanhou a visita e dá mais detalhes sobre o assunto é a repórter Márcia Carvalho. Boa tarde, Márcia. Boa tarde, Eli. Boa tarde a todos. Hoje foi dia de receber ilustres visitantes na Assembleia Legislativa do Maranhão. A convite do deputado estadual Ricardo Arruda, 50 indígenas das etnias Cricati e Guajajara estiveram aqui no Palácio Manuel Beckman para conhecer como funciona a Casa do Povo. Eles participaram de palestras, visitaram o Salão Nobre, conheceram a Galeria dos Ex-Presidentes e acompanharam parte da sessão plenária dirigida pela presidente Iracema
Iracema Vale. Na ocasião, a presidente convidou todos os parlamentares para receber os indígenas no hall de entrada do plenário na Gibiaica. E foi uma grande festa, entoaram cânticos, dançaram juntos. Muito feliz de receber a nossa população indígena aqui na nossa casa, que é a casa do povo, é a casa dos povos originários. Então a gente só tem alegria, prazer e satisfação em recebê-los. E representa um novo marco para a política aqui do nosso estado, receber os povos originários, da qual parabenizo o deputado estadual Ricardo Arruda, juntamente com o seu pai, o prefeito Mercial Arruda, que trouxeram aqui esta grande comitiva. A intenção é essa, é abrir as portas do Legislativo para nossos povos originários, para que eles possam se sentir em casa e para que nós possamos, principalmente, trazer a discussão da problemática indígena para essa casa. Existe uma Secretaria Adjunta de Assuntos Indígenas dentro da estrutura do Executivo, do governo, mas eu já conversei com o governador Carlos Brandão e já protocolei um projeto de lei para a criação definitiva de uma Secretaria de Assuntos Indígenas voltado para as políticas públicas dos nossos indígenas maranhenses. No retorno aqui para a sessão plenária, foi a vez dos indígenas convidados a acompanharem o pronunciamento do deputado estadual Ricardo Arruda. Hoje é o Dia Nacional de Luta dos Povos Indígenas e as lideranças que aqui participaram desse momento aproveitaram para reivindicar mais atenção nas áreas da saúde, educação e principalmente com relação à violência que tem crescido nas regiões ali dos municípios de Amarante, Grajaú, que é a região que o deputado estadual Ricardo Arruda representa. Nós traz também uma grande preocupação também para a nossa comunidade, né? Porque a gente traz essa preocupação para o parlamentar, para que diminua a violência nas terras indígenas e nas nossas comunidades, viu? E eu estou agradecido, né? Ter vindo representando meu povo, Crincati. Isso é muito bom. Márcia Carvalho para a TV Assembleia. O direito dos povos indígenas são assegurados desde a Constituição de 1988, mas na prática esses direitos são constantemente desrespeitados. E hoje, Dia Nacional de Luta pelos Direitos dos Povos Originários, é a data escolhida para chamar a atenção das autoridades e da sociedade civil sobre a situação de insegurança e a crise humanitária que vive essa população, e também sobre a importância de defender a sua cultura e a sua história. A violência contra os povos originários é tema recorrente no país. Denúncias de intrusão de terras indígenas e assassinatos são frequentes nos meios de comunicação e por meio da internet ganham visibilidade no mundo inteiro. No Maranhão, de acordo com o Conselho Missionário Indigenista, só esse ano, no mês de janeiro, na terra indígena Araribóia, 4 casos de violência contra o povo Guajajara e o assassinato do motorista da CESAI estão sendo investigados pela polícia. As denúncias são feitas pelos próprios indígenas. Há muitos anos vem acontecendo isso, né? Aqui no nosso território, aqui nos municípios, né? Então, recentemente foi tentada de assassinar 2 indígenas aqui no município de Arame. Então, devido a isso, a situação está muito grave, né? E a gente peça que, mais uma vez, justiça, né? Para que essas autoridades tomem providência o mais rápido possível. Muitos desses crimes, eles continuam sem que as pessoas possam estar respondendo, né? Ou seja, está impune. Então, a impunidade tem sido um fator preocupante, né, no caso da violência contra os povos indígenas. Tanto que de todos os assassinatos que estão existentes no Maranhão, no caso de 58 Guajajaras, falando, apenas o caso do Paulo Paulino Guajajaras está em ajuda popular. Né? Os demais casos, os inquéritos não são fechados, né? A polícia não consegue fazer com que as testemunhas compareçam para depor. Então, isso tem motivado um pouco a preocupação das lideranças indígenas. Os direitos dos povos indígenas estão assegurados na Constituição brasileira, entre eles o direito à terra. Desde 2008, a luta dos povos indígenas é celebrada nacionalmente no dia 7 de fevereiro. A ideia é conscientizar a população
e chamar a atenção das autoridades para situações de insegurança e crise humanitária na qual vivem os povos indígenas do Brasil. Hoje, nós temos a índio em Brasília, né? O índio guerreiro. Foi Deus que preparou ela. Hoje está como ministro. Se levantou como ministro. A gente quer um bom administrador para olhar para o povo todo, em Brasília todo. A criação do Ministério dos Povos Originários em 2023 é um marco na história dos povos indígenas. A maranhense Sônia Guajajara foi escolhida para comandar a pasta e está à frente dessa luta. Só lembrando que a Assembleia Legislativa do Maranhão aprovou o projeto de lei de 2021, de autoria do Poder Executivo, que institui o Estatuto Estadual dos Povos Indígenas e a criação do Sistema Estadual de Proteção a eles, que garante o respeito e a valorização das crenças, costumes, tradições, usos, línguas, cultura e especificidades de cada povo indígena. O portal fica por aqui. Para rever as reportagens de hoje, acesse o site al.ma.leg.br/tv. A gente volta a se encontrar amanhã. Até lá!